Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal nessa noite de sábado, para a gente falar de rodada do Campeonato Brasileiro, os 4 jogos, eu achei que eram 3, não, são 4 jogos do Campeonato, do Campeonato Brasileiro, a rodada que ajudou o Vasco, tá? Apesar da vitória do Corinthians, ficou tudo bem embolado aí nesse meio de tabela até a zona de rebaixamento. Eu vou trazer para você. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser indicado no YouTube, eu agradeço a moral. Vamos lá? Eu quero trazer primeiro uma situação do Lucas Piton, tá? Acabei não atualizando o que aconteceu com o Piton. Ele não teve um entorse no tornozelo, não. Informação trazida pelo Vene Casagrande. Ele teve uma lesão na panturrilha e vai ficar até 2 semanas fora do time, tá? Então vai tratar dessa lesão. E aí quem entra no lugar dele é o Puma Rodrigues. Ele que está treinando como titular de lateral esquerdo, apesar de ser lateral direito. Você vê aí que eu não consigo entender por que o Leandrinho não tem oportunidade. O Leandrinho é tão ruim assim que não dá para dar uma oportunidade pro garoto, cara. Olha só quem tá lá, hein? Pedrinho e Felipe, que sabem o quão importantes são essas oportunidades para a prata da casa, para o moleque que recentemente foi jogar no mundo árabe, teve uma oportunidade, foi emprestado. Quando jogou pelo Vasco com o Rafael Paiva, foi muito bom jogador, sim, foi utilizado não só de lateral, como ponta esquerda. Não entendo por que estão queimando tanto. Botam um jogador que não é da posição. Teve um que pediu para sair, quem foi, cara? O lateral direito, Paulinho, da base. Ele pediu para sair justamente por isso. Porque ele falou que o Diniz estava sem jogador, acho que o PH estava lesionado, e que ele botou um jogador para treinar que não era lateral direito com o jogador lá. Olha o que estão fazendo com os moleques da base. Com ativo, que vale grana. Então não entendo por quê. Né? Eu sei que o Puma entrou bem no jogo contra o Botafogo, mas não é a função dele. Tem o Leandrinho que podia estar sendo aproveitado. Tô nem falando do Vitor Luiz, tá? Esse aí tá só para receber salário mesmo. Então tá aí o Piton que vai ficar 2 semanas fora do time e eu não entendo por que o Leandrinho não tem oportunidade. Deixe seu comentário aqui, você acha que eu tô falando bobagem ou não. O Leandrinho tinha que ter uma oportunidade nesse time. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Tiveram 4 jogos, começou com o Grêmio perdendo pro bom Mirassol. O Mirassol tá no G4, cara. Eu lembro de um presidente da federação, acho que de Pernambuco, que antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele veio a público dizer o que o Mirassol vai fazer numa Série A. Não atrai público, não é legal para o espetáculo, é um time que vai para cair para a 2ª divisão. E aí, para calar a boca desse presidente dessa federação, o Mirassol é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, dando de chapéu aí em Corinthians, em Vasco, em Fluminense, São Paulo, todos esses times que estão ali para Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos. Olha o Mirassol, hein? Com o Mirassol com uma estrutura modesta, mas investindo em CT, investindo em equipamento. Tá aí o Mirassol, 4º colocado do Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio jogando lá. O Grêmio perde pro Sport lá, perdeu pro Mirassol os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu pro Mirassol por 1-0. Teve uma situação inusitada, né? O técnico do Grêmio lá, que era o técnico do Fluminense, que tá lá, Mano Menezes, ele mandou auxiliar e levar a ficha, né, para fazer a substituição. Fizeram a substituição errada. Aí ele foi gritar com o cara que faz a mudança lá e falou: tá aqui o papel, mostrou até na câmera, tá aqui o papel. Vocês escreveram aqui, era para sair o 47, entrar o 47, uma coisa assim. Aí ele descascou no auxiliar dele que o cara fez a mudança errada, mas tá aí o Grêmio perdendo em casa. Grêmio forte, que eu falei isso aqui várias vezes, apesar de ter contratado, forte candidato a cair para a 2ª divisão. Fortaleza ganhou por 2-0 do Vitória, Fortaleza se reabilitando. O Vitória tem 22 pontos, a mesma pontuação do Vasco. Se empatasse, passava o Vasco. Como perdeu, permanece na zona de rebaixamento, é o 1º time na zona de rebaixamento. E o Palmeiras, filho, atropelou o Internacional, meteu 4 no primeiro tempo, né? Foi os 3, o hat-trick do Vitor Roque. Para quem não estava fazendo gol, fez logo 3. E aí venceu por 4-1 o Inter. E o Fluminense, para finalizar agora, acabou agora, perdeu para o Corinthians por 1-0 no Maracanã.
tá? Essa vitória aí acaba fazendo o Corinthians e o Fluminense só alterarem a posição na tabela. Eu vou colocar a tabela aqui para você ver do nono para baixo como tá embolado, tá? Nono colocado, Corinthians com 29 pontos. Corinthians é o time que tem mais jogos aí, tá? Ele tem 23 jogos. Ele tem 2 jogos a mais que o Vasco e que uma porrada desses times que estão aí para baixo. Mas tá aí, o Corinthians é nono com 29 pontos. O Fluminense é décimo com 28. O Inter é 11º com 27. O Ceará é 12º com 26. O Grêmio, 13º com 25. O Atlético Mineiro, que joga amanhã com o Santos, é 14º com 24. O Vasco, que joga com o Ceará, é 15º com 22. O Santos, que joga com o Atlético Mineiro, em Minas Gerais, é 16º com 22. Você vê aí. Como tá embolado? O primeiro time na zona de rebaixamento é o Vitória. Vitória é 17º com 22. Aí vem o Juventude, que pega o Flamengo. O Juventude joga em casa. 18º com 21. O Fortaleza, que hoje venceu, foi a 18, tá? Eu falei até no vídeo curto que eu gravei, Fortaleza lanterna, vice-lanterna. Foi a 18, 19º, e o Sport, que pega o Bragantino em São Paulo, é o lanterna com 10 pontos, tá? 10 pontos tem o Sport praticamente rebaixado. O Fortaleza hoje deu uma respirada, né? Porque de 18 para 22 ali, tá próximo também de sair da zona de rebaixamento. Se o Vasco vence o Ceará, ele não só segura o Ceará com 26 pontos, como ele vai a 25, ele cola em todos esses aí, de Corinthians, que tem 2 jogos a mais, para Fluminense com 28, Inter com 27, Ceará com 26, Grêmio com 25, embola tudo, Atlético Mineiro com 24, ele fica no meio do bolo ali, desse pelotão que tá no meio de tabela, tá? A importância de uma vitória em cima do Ceará amanhã, ela é fundamental por isso. Porque se o Vasco tropeça e perde, ele tem 22. O Santos pode passar o Vasco, que está abaixo, tem 16º. O Vitória, numa próxima partida, se empatar, pode passar o Vasco. O Juventude pode passar o Vasco. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está próximo dos times que estão no meio de tabela, a gente ainda está muito próximo da zona de rebaixamento. Está tudo muito embolado, essa aqui é a realidade, do meio de tabela para baixo. Está tudo muito embolado no Campeonato Brasileiro. Bom, para amanhã, escalação vai ser com o Robert Renan na zaga, tá? Ele treinou como titular. Eu sabia que ele ia manter 2 zagueiros canhoto, como disse lá o Wellington Campos, que ele seria titular contra o Botafogo. Ele deve ser titular amanhã. Entrou bem. O Vitor Cuesta, o Carlos Cuesta, toda vez eu quero falar Vitor Cuesta, o Carlos Cuesta, o colombiano, aí ele está se adaptando. Tem a questão física, um jogador que não estava sendo utilizado no time da Turquia, tá? Não vinha jogando. Ele tinha jogado na Copa América, em alguns jogos da Copa América, com a seleção da Colômbia, que foi até a final da Copa América. Foi vice-campeão, né? Perdeu para a Argentina. Então ele está aprimorando o condicionamento físico. Não sei, provavelmente até entre amanhã, né? Mas a dupla de zaga é o Robert Renan e o Lucas Freitas. Tem gente grilado com a situação. O Lucas Freitas jogou um jogo bom, tá todo mundo achando que ele tem que ficar no time titular. Para mim, ele não vai ficar, tá? O Diniz vai dar só assim, um tempo para essa transição, mas a dupla de zaga titular do Vasco deve ser o Carlos Cuesta com o Robert Renan. Essa deve ser a dupla de zaga titular do Vasco. Para amanhã é Léo Jardim, PH, Robert Renan, Lucas Freitas e o Pumita. Volante, Barros e o... Cara, é até interessante esse negócio do Puma, tá? Porque ele não joga como lateral, não. Ele fica ali nessa função na lateral esquerda, só que ele vem para dentro, ajuda na zaga, mas ele vai por dentro também, tá? Ele é quase como um meia, tá? Você pode observar no jogo, por isso que ele vai entrar com 2 volantes. Ele vai entrar com o Barros e o Matheus Carvalho, o Cocão, para poder fazer essa cobertura na lateral esquerda. O Nuno Moreira joga muito aqui nessa lateral esquerda e o Puma sai ou pelo meio ou pela ponta, mas é um jogador que tem muita mobilidade no time, tá? Ele não fica ali fixo como lateral, não. Então é esse com os 2 que eu falei no meio, aí vem o Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti, a provável escalação para o jogo de amanhã contra o Ceará. Além do ex lá, né, tem lá como é que é o nome do jogador, velho? Puta, eu tô precisando tomar uns remédios para memória. Como é que é o nome do jogador que tava no Vasco, lá o grandão?
que é atacante do Ceará, deixa um comentário aqui, eu já esqueci, o problema é a idade. Só vem na minha cabeça Leandro Damião, não tem nada a ver com o Leandro Damião. Ah, agora esqueci o nome do cara. A mulherada gostava dele, já pelejei para lembrar, mas não lembro. Enfim, é isso aí, tá? Então tá aí uma notícia importante, tá? Definido onde o Vasco vai jogar os jogos contra o Fluminense da Copa do Brasil. Os 2 jogos no Maracanã, tá? Achei que seria, como não pode ser em São Januário, achei que o Vasco ia levar para o Engenhão, mas não. O Vasco assinou um contrato com o Fluminense, lembra que ele assinou aquele contrato, um acordo com o Fluminense para jogar os jogos no Maracanã, Fluminense e Flamengo, e aí é meio a meio, tá? Meio a meio a torcida, os 2 jogos vai ser meio a meio a torcida, e aí quando o Vasco for mandante, ele pode caracterizar o Maracanã, vai ter direito à receita de bar, vai ter direito à receita de estacionamento, o aluguel é mais compatível com o que os outros pagam, então tem esse contrato assinado, e aí o Vasco deve jogar contra o Fluminense, então os 2 jogos no Maracanã em dezembro. Uma última informação, saiu até que não tem nada a ver com o Vasco, mas tem a ver com o Brasil, que eu fiz um vídeo curto falando também, o Bruno Henrique, tá? Para quem achava que ele ia cumprir suspensão por causa de ter dado informações privilegiadas, eu falei para uma quadrilha, teve flamenguista vindo aqui me xingar, dizer que eu vou ser processado. Me processa, pô. Me processa. Vou repetir o que eu falei no vídeo curto. O Bruno Henrique deu informações privilegiadas para bandidos, para uma quadrilha que cometeram crimes, tá? Crime. Aí um flamenguista falou assim, você é sem caráter, chamar a família do Bruno Henrique de criminosos, eles vão te processar, eles cometeram um erro. Mudou o nome agora, crime é erro, é? E aí a gente já vê a índole do cara, né? Aí a gente já vê a índole do cara. Porque se o cara pegou essa informação para manipular resultado, para poder fraudar uma casa de aposta, ele é criminoso. Ele é criminoso, tá? E quem tá investigando aí é a Polícia Federal só. Já saiu os áudios, já saiu tudo aí com provas de que realmente eles fizeram uma aposta em caso de aposta com informações privilegiadas. Me processa, pô. Manda lá, manda o processo. Aí a gente vai ver quem é que tá certo e quem é que tá errado. O Bruno Henrique foi condenado no STJD. Condenado. Condenado. Pegou 12 jogos e 60 mil de multa, tá? Eu falei, acabei não me informando, né? O Bruno Henrique teve o efeito suspensivo e vai jogar, Até que seja julgado no pleno lá do STJD, ele tá liberado para jogar, vai jogar amanhã contra o Juventude. Lembrar que a outra galera que foi afastada, eles foram afastados preventivamente, antes mesmo de qualquer julgamento, tá? Preventivamente afastaram a galera toda. O Bruno Henrique não. Além de não ter sido afastado, além de tentarem arquivar o processo, que depois voltou por causa da Polícia Federal, agora ele tem uma pena e aí entra com efeito suspensivo e ele vai poder jogar. Brasil. Brasil. Curte, se inscreve no canal. Esse é Brasil, gente. Esse é suco de Brasil. O lugar para ter gente safada. Eu vou fazer uma camisa assim. Vou fazer umas camisas para vender aqui pro canal. Uma vai ser austeridade é meu ovo, 777 é meu ovo, na verdade, austeridade é o caralho, ou lugar para ter gente safada. Vou fazer minhas frases nas camisas aqui pra gente poder distribuir por aí. Curte, tamo junto, fique com Deus. Até amanhã e saudações vascaínas.